sou Caroline Miyazaki, estou aqui para falar com vocês sobre quando e por que a gente deve ter uma resina fluida no nosso consultório. O objetivo dessa aula é apresentar os possíveis desafios com essas resinas fluidas, o porquê da gente desenvolver aqui na 3M uma nova seringa para essas fluidas e em que situações a gente pode usá-las para completar o nosso portfólio de resinas compostas, né? Então a gente já tem a Filtex 350 XT, que é uma resina de 30 cores, 4 opacidades, para vocês que querem versatilidade com uma alta estética. Tá. Se vocês querem já simplificar o dia a dia do consultório, menos cores, uma opacidade mais universal, a gente tem a Filtec Universal. E para simplificação de dentes posteriores, nada melhor que uma resina em bulk como a Filtec One. E esse portfólio tem também as resinas fluidas que talvez muitos não conheçam. Então temos a Filtec Supreme Flowable agora, no lugar da Filtec Z350 XT Flow, e a Filtec Bulk Fill Flowable, que apenas vamos mudar a seringa, tá? Então, por que, né, dessas mudanças? No caso da Z350 XT Flow, mudamos também o nome para Filtec Supreme Flowable, porque a gente queria manter um nome global, uma identidade global em todos os países do mundo. Em alguns países ela já tinha esse nome de Supreme Flowable e em outros Z350 XT Flow. Então agora em todos os lugares a gente quer que tenha o nome de Filtec Supreme Flowable. E esse foi a ideia de unificar os nomes, uma marca global, tá ok? Em termos de seringa, a gente quis mudar realmente visando a necessidade do cliente de mudanças. O que a gente percebeu? Ao usar uma Flow, a maioria falava que não queria ter muitas bolhas, praticamente nenhuma bolha durante essa inserção, que isso era um fator importante, e realmente é, porque as bolhas podem trazer desafios para o nosso dia a dia, como, por exemplo, aumento de concentração de tensões durante mastigação, com um impacto em propriedades mecânicas, ou então ela está em áreas de estética que a gente só vai perceber às vezes na hora do acabamento polimento, ou então depois que o paciente volta, após alguns meses com alguns manchamentos. Então, a gente queria evitar esse tipo de problema. Também pensamos, poxa, se a gente tiver uma área de mais difícil acesso, um preparo cavitário mais difícil, será que a gente consegue melhorar o acesso dessa resina nessa região, com um controle de inserção de material, sem ter desperdício de produto, né? Porque muitas vezes a gente está dispensando com a fluida, a gente para de dispensar e continua aí saindo material. Isso não é legal. E também mais conforto e ergonomia durante o uso. Então, pensando em todos esses pontos, que a 3M desenvolveu a nova seringa das fluidas, tanto para a Filtec Supreme Flowable quanto para a Filtec Bulk Fill Flowable. São esses pontos que a gente vai falar aqui na aula de hoje sobre não ter mais suposições de quantidade de material, fácil de segurar e injetar, como ter um bom acesso ao preparo cavitário, né, maior facilidade de acesso, sem praticamente ter nenhuma bolha, e essa ponta ainda ser dobrável, tá? Como que a gente melhorou o conforto para vocês? Então, uma das preocupações foi exatamente no uso de vocês profissionais. Então, quando a gente pega a seringa antiga, a área de apoio aqui era bem menor, fazia com que a gente tivesse que fazer um pouco mais de força para extruir o material. Então, foi pensando nisso que fizemos um design aqui diferente, com uma área maior, para que você tivesse a possibilidade de ter uma redução em 58% dessa força para extruir o material no dedo polegar. Então, foi um ponto muito interessante aí para o conforto. Ainda pensando em conforto, um outro ponto que a gente pensou foi como que a gente consegue deixar esse apoio também mais fácil para que a seringa, por exemplo, não role na bancada. Então, esse design triangular é muito interessante para evitar esse tipo de problema, que a seringa fique paradinha numa posição de uma mesa plana, por exemplo, tá?
Outro ponto é o indicador visual, para vocês não terem mais suposição. Então, quando essa parte branca se aproxima da parte aqui do suporte da seringa, né, da onde se segura, quer dizer que não tem mais material disponível. Então, não tem que ficar mais, ai, será que ainda tem material para usar? Será que não tem? Foi uma preocupação aí muito, muito grande para tentar atender esse tipo de demanda. Com relação a bolhas, como que foi possível minimizá-las? A 3M fez um sistema que é exclusivo, tá? Então, tem um sistema de redução do aprisionamento de ar em 2 momentos. Então, por exemplo, quando a gente tem uma seringa antiga, na hora do invase, pode ser que fiquem acumuladas algumas bolhas de ar lá na fábrica, no invase. E daí, na hora que a gente vai usar no consultório, extruir, essa bolha acaba saindo no meio da massa. Para evitar esse aprisionamento de ar, a 3M desenvolveu um êmbolo aqui com canais exclusivos, que na hora que a gente faz esse invase, evita esse risco aí dessas bolhas nessa região. Então foi um primeiro momento, né, que a gente trabalhou para reduzir esse aprisionamento de bolhas de ar. E no outro momento é na própria extrusão. O design da seringa comum do tipo Luer, ela tem áreas com muitos cantos, com muitas quinas. Então pode ser que durante a extrusão acabe formando essas bolhas nessa região e essa bolha saia no meio da massa da resina. Então a 3M fez um design totalmente exclusivo, arredondado, para quê? Quando a gente faça essa extrusão, não tem esses cantos que possam gerar bolhas e atrapalhar a gente no final da restauração. E isso é super interessante, não só pela bolha em si, mas, por exemplo, aquele desperdício que eu falei que a gente consegue evitar. Quando a gente tem a seringa antiga, se tiver alguma bolha remanescente aqui nessa região, durante a expansão ela está meio que contraída, vamos dizer assim, e quando a gente para de fazer a pressão de inserção do material, essa bolha volta a expandir. E isso faz com que haja desperdício de material aqui na ponta. Então, como a gente praticamente não tem nenhuma bolha nessa seringa nova, a gente não vai ter esse tipo de problema de desperdício. Então, a bolha é interessante, a redução da bolha, não só na bolha em si, como também nessas propriedades. Aqui é um vídeo que eu preparei para vocês, só para mostrar como praticamente não tem bolha na massa da resina. Então, com uma grande quantidade de fluida, olha que interessante, a gente praticamente não vê bolhas, é um benefício muito interessante clínico, né? Quando a gente compara com a ponta antiga, a gente vê que a nova, ó, praticamente nenhuma bolha, e a antiga tem algumas bolhas aí no meio da massa, então a gente já sente essa diferença aí. E como eu falei, os pontos interessantes, né? Pensa que a gente fez a restauração, não observou essa bolha, o paciente foi embora, ele volta e a gente tem uma pigmentação nessa região. Muitas vezes a gente até consegue perceber na própria consulta durante o acabamento do polimento, aí tem que retomar toda a etapa de adesão para fazer a restauração, para corrigir um tempo clínico a mais que a gente gasta, que a gente não quer que vocês tenham esse tipo de problema, né? E o escoamento que a gente acabou de falar, que a gente quer evitar o escoamento indesejado de material que leve ao desperdício por conta dessa bolha interna. Então, são coisas que a gente quis evitar, como praticamente não ter nenhuma bolha nesse design exclusivo. Tá? Dica: a gente quer que vocês guardem a ponta original. Então, na hora de tirar, vocês vão trocar para usar com uma ponta nova, mas não descarte essa ponta original, porque depois que a gente utilizar por uma questão de biossegurança, a gente vai descartar a ponta utilizada e retomar essa ponta original, para então conseguir fazer a desinfecção externa da seringa com agente de desinfecção de nível intermediário. Aí a gente vai ter as 2 fluidas, né, e as cores são diferentes, vocês vão perceber que a da Supreme Flowable é cinza e da Bookfill Flowable é verde. E elas são iguais? Não são. Então, cada uma vai vir com a sua própria ponta. A Supreme vem com a ponta cinza, a Bookfill Fluida vem com a ponta verde, porém os diâmetros são diferentes.
O diâmetro da book é um pouquinho maior, isso tem um motivo, é uma resina mais viscosa para sair, a gente vai usar geralmente para incrementos maiores, porque é para pôr uma resina em book até 4 milímetros, então por essa característica, para não ter que fazer muita pressão, uma força de extrusão muito grande, a 3M fez um diâmetro maior para a Book Fill Fluid em relação à Supreme Flowable. Evitem a troca de pontas, pois se eu usar uma ponta cinza no lugar da verde, talvez na Book eu tenha que fazer mais pressão para inserir o material, mais força de extrusão, e não é o desejado. Então, lembrem-se só disso se vocês tiverem essas duas opções no consultório de vocês, tá? Tá aí a diferença dos diâmetros para vocês verem um zoom mais próximo. É fácil de encaixar? Super fácil. Então vocês vão simplesmente pegar, trocar a ponta antiga, a ponta original, né, pela ponta aplicadora, e um ponto muito interessante, o encaixe dela é externo. Vocês conseguem ver se a ponta está bem encaixada na hora de usar o material. Isso vale tanto para a Book Fill Flowable quanto para as Filtex Supreme Flowable. Vejam que é super fácil, é só rosquear e vocês conseguem ver que ela está bem encaixada, prontinha para uso. Para dobrar, lembra que eu falei que ela tem um excelente acesso aos preparos cavitários? Ela tem um metal que é mais flexível, é mais fácil de dobrar. Então, vocês vão facilmente dobrar a ponta, pode apoiar segurando esse outro lado mais próximo também. Dobrem a quantidade necessária aí para ter um bom acesso e vocês vão ver que o material ele continua saindo sem dificuldades. Quando a gente tem a ponta antiga, como o metal dela é bem mais rígido, corre o risco de ocorrer essa fratura nessa região da dobra, e o material, em vez de sair onde a gente quer, acaba extravasando em outra região. Então, olha que interessante, a gente vai ter essa facilidade de dobrar a ponta para ter um excelente acesso em diversas regiões de difícil acesso aí. Tá? Então, olha que interessante clinicamente, como o acesso dela é muito bacana. E aí, tem muitas pessoas que podem perguntar: será que eu posso usar então uma ponta da seringa antiga ou de uma seringa do tipo Luer nessa seringa nova? E a resposta é não, porque não encaixa, exatamente porque o encaixe dela é externo, e aí você também tem o benefício da ponta, com todo o design interno arredondado, para não ter bolhas de ar, então não tem como encaixar uma ponta na outra, ok? E aí a gente vai pensar, tá bom, eu decidi ter uma fluida no meu consultório. Tem diferença entre essas duas fluidas? Como que eu posso usar cada uma delas? A Filtex Supreme Flow, ela vem da Z350 XT Flow, que tem a nanotecnologia como base. Então, vocês vão ver que 100% da carga é nanométrica, o conteúdo de carga é bem alto para uma fluida, tem 65% de carga em peso, tem trifluoreto de tébio, tem sílica, tem zircônio, então é uma combinação de resina, né, de matriz resinosa com carga nanométrica que vai trazer para vocês os benefícios de uma resina nano, que é estética. Então, sempre associem que a azul, a seringa azul da 3M da Fluida, tem a ver com estética. Vai trazer retenção de polimento e vai trazer resistência ao desgaste, porque é nano. Também tem uma fluorescência bem próxima do dente natural, e por ser uma resina que tem pigmentos, cores, a gente vai poder colocar incrementos de até 2 milímetros. As cores delas são A1, A2 e A3. Vem uma seringa de 2 gramas com 10 pontinhas aplicadoras. Uma gama de indicações bem interessante. Tá? E essa resina ela tem uma característica super interessante. Vocês podem fazer o teste, se vocês quiserem, com a seringa de vocês. A gente pode colocar ela, por exemplo, em dentes superiores, sem ter o risco dela ficar escoando. Então, ela tem uma característica de tixotropia, que ela só escoa sob pressão. Então, se ela estiver submetida, por exemplo, a alguma força gravitacional, né, tá de ponta cabeça, no dente superior, a gente vai conseguir colocar a resina em posição e fazer a restauração com segurança, sem que ela escoe e modifique a posição da resina. E tá aí para vocês verificarem na Supreme Flow.
E a bulk fill fluida? É uma resina bulk, então ela tem uma polimerização de até 4 milímetros. Ela tem o trifluoreto de térbio para aparecer na radiografia, para dar radiopacidade, porém é uma resina sem tantos pigmentos, por isso que ela pode ser usada em até 4 milímetros, e geralmente a gente vai colocar uma resina de recobrimento para dar estética, por exemplo, no dente posterior. Ela tem um pouquinho menos de carga, que a Supreme tem 64,5% de carga em peso, é bem pouca diferença, então as duas são resinas de uma grande quantidade de carga para trazer propriedade mecânica, tá ok? E a gente não colocou o dióxido de titânio nessa composição para realmente dar essa profundidade de polimerização de uma resina em bulk, o dobro de profundidade quando a gente compara com a Supreme Flow, tá ok? É uma resina de baixo estresse de contração, por isso que ela pode ser colocada em bulk. Incrementos de até 4 milímetros e as cores A1, A2, A3 e a universal. Também vem uma seringa com 2 gramas e 10 pontas aplicadoras. Ok? Como a gente viu essa diferença de composição, isso também pode implicar um pouquinho nas propriedades físicas. Olha só, características de deflexão de cúspide da Supreme em relação à Bulk Fill. Como a bulk fill fluida tem esses monômeros diferentes, tem uma composição diferente, ela gera menor deflexão de cúspide, por isso que ela pode ser colocada em incrementos de até 4 milímetros. Já a Supreme, não, a gente tem que respeitar a técnica incremental de até 2. Porém, as demais propriedades são bem interessantes clinicamente aí para vocês. A gente falou das características da nova seringa, a gente falou do porquê, do porquê que é interessante ter alguns cuidados com as fluidas, e agora por que usar as fluidas? Em que situações clínicas a gente consegue utilizar essa resina fluida? Então, por exemplo, ela pode ser usada em cavidades pequenas, classe 3. Algumas cavidades pequenas, também do tipo classe 5, às vezes tem aquela cárie oclusal pequenininha que a gente quer restaurar, e dá para usar numa odontologia minimamente invasiva, como base, como forramento, reparo de algumas restaurações pequenas, diretas ou indiretas, ou então um alívio de uma área retentiva ou confecção de núcleo de preenchimento quando a gente vai fazer uma restauração indireta, e para quem faz também selamento de fóssulas e fissuras, né, é muito comum em odontopediatria. Essa resina fluida também serve porque é um incremento pequenininho nessa região. Mas em quais situações eu vou usar cada uma das que a 3M apresenta? Então, para facilitar para vocês, vocês vão ver que muitas indicações podem ser comuns. A Supreme Flowable e a Bulk Fill Flowable, ambas podem ser usadas para a classe 3 e para a classe 5, porém lembrem-se sempre que a Supreme é mais estética. Então, se vocês querem melhor polimento, melhor cor, a Supreme vai ser mais indicada. Base e forramento está no fundo da cavidade, então tanto faz. Porém, se vocês querem fazer bases de até 4 milímetros, aí eu iria para a Bulk Fill fluida. Para a selante, muitas vezes a bulk fill fluida é mais interessante por ser mais translúcida e vocês conseguirem ter um melhor controle desse campo operatório durante a confecção, né, e o longo prazo, o acompanhamento desse paciente. Tá ok? Alívio de áreas retentivas, as duas servem, porém, a única que dá para fazer núcleo de preenchimento desde que tenha um bom remanescente dental seria a Filtech Bulk Fill Flowable por conta do incremento de até 4 milímetros para facilitar a inserção clínica de vocês, tá ok? Então, tem essas duas diferenças básicas aí, essas diferenças básicas dessas resinas, de 2 milímetros de incremento, de até 4. Essa aqui não é uma resina nano, essa daqui é, então, para áreas de superfície, como classe 3 e classe 5, por ser estética e ser nano, talvez seja mais indicada, não que a outra não sirva, né, mas ela vai ser mais estética, tá ok? E aí a verdinha vai ser mais para incrementos maiores, para vocês terem uma diferenciação aí de quando usar cada um. Como eu falei para vocês, o selante, talvez a bulk fill fluida seja uma opção mais interessante por ser mais translúcida, tá ok? E facilitar o controle. E só para dar dicas para vocês, para usar a técnica bulk, geralmente para um dente posterior, a gente precisa de uma resina de cobertura com mais carga. E vocês podem usar a técnica bulk and body, ou com o corpo das 350 XT, ou com a Filtech Universal,
E tem muita gente que usa bulk and bulk, a própria Filtech One, como camada oclusal, para fazer a camada final. E entre as diferentes resinas bulk, quando eu usaria uma bulk fluida e quando eu usaria uma bulk de inconsistência de massa? As indicações da Filtech Bulk Fill Flowable são as mesmas da One, mas a Filtech One, por ela ter massa, ela tem outras indicações a mais. Você também vai poder fazer restaurações diretas até a superfície oclusal, algumas indiretas como inlays, onlays, facetas, ela tem carga e resistência para isso, tá? Ela também serve como selante, e um diferencial é quando vocês precisam fazer esplintagem de dentes com mobilidade, sabe? Fixar um fio, né? O paciente sofreu algum trauma, então a Filtech One tem também essa indicação. Tá? Aí, para regiões de mais difícil acesso e adaptação, eu usaria uma fluida, por exemplo, e para regiões maiores, de maior incremento, aí pode ir com a One. Então, vocês podem fazer até um combinado das duas, dependendo da situação clínica. Pensando em Supreme Flowable, se eu quiser também fazer uso conjunto com outra resina de massa, as cores são compatíveis com a corpo da Z350 XT e com a Universal. Quando a gente trabalha, por exemplo, aqui a A2, a gente pode ver que todas são bem parecidas, ok? Outro ponto importante é a polimerização, porque tem impacto direto na propriedade de longevidade, polimento, propriedade mecânica. Então, se vocês estão usando a Supreme Flowable, incrementos de até 2 milímetros, se vocês tiverem um LED de alta potência como o Elipar, 10 segundos para esse incremento é suficiente, ok? Um mínimo de 10. Se eu estou trabalhando com a Bulk Flowable, na cor universal, ela tem menos pigmentos, eu vou usar até 4 milímetros, e eu posso polimerizar com LED como o Elipar de Picure, 10 segundos. Porém, se eu tenho A1, A2, A3 que tem um pouco mais de pigmento, dobrem esse tempo com o Elipar. Se for um LED um pouco menos potente, dobrem ainda o tempo quando comparado com o Elipar de Picure. Tá? Um diferencial também muito bacana. Vocês podem, se vocês quiserem e tiverem um aquecedor de resina, aquecer para reduzir ainda mais a força de extrusão, para facilitar essa inserção na cavidade, adaptação à estrutura dental, tá? Não tem alteração em propriedades físicas desde que vocês respeitem o tempo recomendado pela 3M, e isso foi aprovado pelo FDA, então é bem seguro o aquecimento. E o protocolo para vocês trabalharem o aquecimento pode ser, vocês vão aquecer um aquecedor próprio para resina composta, o aquecimento máximo de até 70 graus para seringa, tá ok? Até 1 hora por vez e um máximo de 25 vezes para cada seringa, tá? Sempre usando um aquecedor comercial adequado, não vai usar água fervendo, micro-ondas, nada disso, porque não pode, tá? Só pode ser um aquecedor específico, e quem quiser ter esse benefício do aquecimento é uma opção a mais. Casos clínicos para vocês acompanhar o uso dessa resina. Então, para base e para forramento, a gente pode também usar essa resina. Nesse caso, ela foi usada para forramento. Tinha essas restaurações antigas de amálgama, o Dr. Maciel Júnior fez a alteração, a remoção, porque o paciente também não estava muito feliz, né? Estava insatisfeito. E aí foi feito todo um isolamento absoluto para ter o controle da remoção desse amálgama. Tá aí o aspecto, condicionamento seletivo em esmalte, lava, seca muito bem, com cuidado, né? Aqui, como a gente não condicionou a dentina, pode ressecar. Apliquem um single bond universal ativamente por 20 segundos em toda essa área. Evapora bem o solvente. Fotopolimerizem por 10 segundos com o Elipar de Picure. Com a técnica bem correta de polimerização, colocou-se então a Supreme Flowable no fundo da cavidade, tá? Como foi feita a polimerização. A ideia era planificar essa parede de fundo, tá? E facilitar depois o uso da próxima resina, que era a Filtech One, em massa. Então, tá aí o aspecto, vocês conseguem observar, ó, praticamente nenhuma bolha, excelente adaptação, superfície nivelada. Vamos partir para a próxima etapa. Então, inserindo agora a Filtech One, nesse caso o Dr. Maciel utilizou na apresentação de cápsula, que também é uma opção que facilita bastante a inserção da resina de massa.
Foi feita a inserção da resina composta, compactação para ter toda a adaptação na cavidade, vertical, lateral, tá? Para ter certeza que a resina está bem adaptada. É feita então a escultura, como é uma resina em bulk, por isso que foi colocado no incremento maior mesmo, tá? Foi feito isso nos 2 dentes. O Maciel gosta bastante de colocar pigmentos para facilitar a visualização da escultura feita. Uma boa polimerização, respeitando o tempo e o LED que vocês estão trabalhando. Finalizou, então, acabamento e polimento, ajuste oclusal primeiro, né? Faz um pré-polimento com Soflex espiral bege, sempre em sentido anti-horário e úmido para ter o melhor efeito desse polidor. E depois com rosa, que é o diamantado. Levantar o brilho final. E tá aí a restauração imediata, feita rapidamente, com um bom resultado estético aí para o nosso paciente e conforto atendendo a necessidade da queixa inicial dessa paciente. Mais um caso dele, nessa vez usando bulk e bulk, a bulk fluida com a bulk em massa. Então, olha a cavidade aqui, uma cárie na distal do segundo molar, o paciente estava com dor, né, nesse dente, com incômodo. Então, a ideia era fazer uma restauração de forma rápida, evitando risco de sensibilidade pós-operatória, com qualidade. Então, foi isso que foi feito, remoção do tecido cariado, depois do isolamento absoluto, ácido seletivo, para evitar sensibilidade pós-operatória, sempre interessante usar o single bond universal, aplicativamente em toda a superfície, evapora o solvente, fotopolimeriza, e vai para a inserção. Como a gente está usando a resina bulk fluida, a gente pode colocar incrementos de até 4 milímetros, vai depender do tamanho da cavidade, tá ok? Então, vai inserir a resina bulk, vai polimerizar e vai colocar, então, depois a bulk em massa. Foi feita a escultura, pigmentos, polimerização, ajuste oclusal, pré-polimento com Soflex espiral bege, polimento com Soflex espiral rosa. E olha que bacana o resultado final. Uma forma rápida, confortável, atendendo a demanda da paciente e com uma escultura super bacana. Caso para vocês, agora com a Book Fill Flowable coberta com a Z350 XT como base. Então, foi feita a remoção aí do amálgama, o paciente estava desconfortável, né? Ele tinha, parecia que faltava um pedaço do dente, esse era o relato dele. E aí foi feita a remoção do amálgama já com isolamento absoluto. Feito ácido seletivo, adesivo single bond universal, aplicação ativa, evaporação solvente, polimerização. Usou-se então a bulk como uma base dessa restauração. Polimerizou-se muito bem. Tá aí o aspecto dela, praticamente nenhuma bolha, super bem adaptada. E aí foi então com a técnica incremental, porque a Z350 XT precisa desse tipo de técnica, cúspide a cúspide. Colocou-se também pigmentos. E olha que lindo que vai ficar esse caso depois do pré-polimento e do polimento com espiral. Olha que bacana, 2 dentes feitos numa mesma sessão, com alta estética, com praticidade, né, um resultado super interessante. E aí o paciente fica feliz com o resultado final. E a gente também, né, como clínicos. Tem outros casos que eu não tenho todos os passos aqui, mas para vocês verem possibilidades de uso, por exemplo, uma criança, às vezes ela chega no consultório com uma lasca e a gente tem que restaurar de uma forma rápida e confortável. Então, por que não utilizar uma resina de reparo que seja prática? Nesse caso foi feito pelo Dr. Walter Devoto, tá aqui o reparo feito rapidamente, ficou super estético, bem bacana. Outro caso é a possibilidade de vocês usarem 2 resinas em conjunto também. A Supreme Flowable foi usada com a Filtech Universal, então para fazer esse dente aqui pós-ortodontia, o paciente estava insatisfeito, foi feita a técnica com a matriz segmentada na vertical, um pouquinho da Supreme Flowable e depois a Filtech Universal. E olha que resultado bacana com as 2 resinas.
Para a classe 5 também, um ponto interessante é que, como eu falei para vocês, a Supreme tem aquela possibilidade de efeito sem ter problemas com gravidade, com peso, ela fica em posição. Então, olha que bacana poder fazer uma restauração classe 5 com esse tipo de segurança, e ainda com resultado bastante estético, né? Então tem esse caso aqui da Alemanha que mostra o uso em classe 5 em regiões estéticas, que também fica bacana com a Supreme Flow. Então, espero que com todas essas dicas que eu passei, indicações de quando usar, os benefícios dessa resina fluida, vocês consigam entender tudo que vocês podem ter de possibilidades restauradoras, como a fluida, é classe 3, é classe 5, é um núcleo, ajudar a fazer um núcleo de preenchimento no posterior, quando a gente tem a Bookfill Flowable com cúspides presentes ainda, né, com estrutura remanescente presente. E muitas vezes a gente não conhece e não sabe como tirar proveito, e aí, usando uma resina com tecnologia, num design diferente, a gente pode ter ainda mais benefícios clínicos para facilitar nosso dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode consultar a gente aí, pela própria Speed, ou então pelas mídias sociais, que a gente está à disposição aí para vocês, tá ok? Queria agradecer demais essa oportunidade de estar com vocês, agradecer a participação de vocês, agradecer o convite da Speed, espero ver vocês em próximas oportunidades. Até mais.